Devassa, muita gente comentou essa campanha. Ela não veiculou oficialmente aqui em Curitiba, mas eu estou impressionado com a quantidade de gente que veio, imagino que seja só para beber. E na verdade, como é que tudo nasceu, né? A gente fez um trabalho de quase 100 dias, absolutamente escondido. A gente recebeu da Skin Carol a missão de pegar a marca Devassa, que é uma marca que existia no Rio de Janeiro, numa embalagem de long neck, existia nos bares, e transformar ela numa cerveja mainstream, ou seja, transformar ela em lata, em garrafa de 600 ml, que é o consumo mais popular, ou seja, para competir com Skol, com Brahma, com Kaiser, com Antártica e assim por diante. A gente desenvolveu a embalagem, a gente desenvolveu o nome, a gente desenvolveu uma série de peças, inclusive geladeira, bolacha de chopp, enfim, um monte de materiais. A gente trabalhou totalmente escondido. E aí a ideia era fazer isso num segredo absoluto, dentro de um sigilo, ninguém podia saber o que a gente estava fazendo, especialmente a concorrência. E principalmente usar o carnaval como a nossa grande porta de entrada. Por trás disso, a gente tinha o lançamento no carnaval, a gente tinha o produto sendo colocado e a gente tinha que pensar uma campanha. E aí veio a ideia do seguinte: bom, como é que a gente pode fazer essa marca aparecer com muito menos verba, com muito menos dinheiro, com muito menos recurso do que tem a concorrência? Para vocês terem uma ideia, a verba da Devassa é 8 a 10 vezes menor do que os nossos principais concorrentes, Brahma, Antártica, enfim. Aí um pouquinho do que deu de resultado, a gente aumentou em 40% as vendas logo depois da promoção. Teve 73% de conhecimento da marca, que é o que a gente mais precisa, porque a gente compete com marcas que têm aí 30, 40, 50, 60 anos de vida, e a gente teve 26% de experimentação. Bom, enfim, aí chegou a encrenca para 2011. E aí a gente sentou na criação e falou: bom, fudeu, né? Assim, bom, quem a gente vai trazer que é mais devassa que a Paris Hilton? E aí começou as apostas, né? Era Lady Gaga, Madonna. E a gente, na verdade, parou muito para pensar se a gente ia ter uma personalidade ou não. Mas era quase inevitável, porque o que a Paris Hilton causou naqueles poucos dias que ela esteve no ar foi muito mais forte, a gente viu isso por pesquisa. Então era importante a gente ter o mesmo impacto, a gente não podia frustrar de uma certa maneira as expectativas. E eu acho que a gente acabou meio que fazendo uma sacanagem com quem estava esperando mais sacanagem, né? Literalmente. E na verdade a gente fez uma evolução do conceito, né? Ou seja, o conceito do Devassa, bem Devassa, que é a cara da Paris Hilton. E a gente falou: bom, a cerveja já existe agora, a gente não precisa mais apresentar, ela já foi conhecida, ela já foi experimentada. A gente precisa mostrar que essa cerveja ela é democrática, ela pode estar, e não só democrática no sentido de pegar mais pessoas, mas também de ir para outras praças. E aí surgiu o conceito de todo mundo ter um lado Devassa. Então, na verdade, surgiu com esse conceito, isso foi o mais importante antes da Sandy. E quando a gente falou: bom, mas isso aí tem uma pegada interessante, né? Qualquer um pode ter um lado Devassa, né? E esse Devassa pode significar uma série de coisas, não precisa ser só sacanagem. E aí a gente veio com a Sandy. Bom, o curioso desse filme foi o seguinte: a gente deu a notícia numa coletiva de imprensa ao meio-dia de uma quarta-feira, se não me engano, lá no Rio de Janeiro. E o filme só foi entrar ao ar às 8 da noite. Do meio-dia até às 8 da noite, o filme, ou seja, a palavra Sandy, Devassa todas as palavras agregadas a isso viraram campeãs no Twitter. Foi a campanha mais comentada antes de ter ido para o ar. Foi uma coisa impressionante. E essa foi a grande história da brincadeira, ou seja,
o quanto as pessoas iam discutir se a Sandy tem um lado devassa, se a Sandy não tem um lado devassa, se ela é pervertida, se ela continua sendo santa, tanto faz. A grande questão aí, na verdade, foi o seguinte: a gente conseguiu ganhar uma repercussão enorme no carnaval. A Brahma, na mesma época, estava trazendo Jude Law, mais uns 4, 5 gringos aí de Hollywood. E, basicamente, a gente conseguiu fazer com que eles sumissem. Todo mundo tem um lado descontraído, desinibido, desencanado. Todo mundo tem um lado devassa. Qual é o seu? Um brinde ao seu lado descontraído, desencanado, desinibido, que pede uma devassa bem loura, bem gelada, bem gostosa. Afinal, todo mundo tem um lado devassa. Produto destinado. Bom, o assunto foi pauta de um monte de revistas, jornais, Twitter, e aí a gente tem um pouquinho dos resultados. A gente chegou, acho que agora a gente já chegou a bater a casa de 1,5 milhão de views nos todas as versões dos filmes, né? Isso aqui foi em março, 3 de março. Ele foi o mais visto em entretenimento, o destaque em notícias e política, destaque em música e mais vistos geral. Que era mais ou menos isso, né? Quer dizer, mais alguns outros filmes. Aqui a gente tem 830 mil, no outro a gente tem 500 e pouco, e aqui mais de 150 mil views nessa época. Ele foi nono lugar no Trending Topics mundial do Twitter, e a palavra Sandy continuou por um bom tempo. Aí surgiram 2 tipos de piada, não sei se vocês acompanharam. Um que era o Sandy Facts, que era assim: a Sandy é tão devassa que ela toca a campainha da casa da Vanessa Camargo e sai correndo. Não, eram muito boas as piadas, eram geralmente muito boas. E aí o que foi bacana na história foi exatamente isso, porque a marca devassa, na verdade, quem tomou porrada fui eu e a Sandy. A marca devassa saiu incólume, né? Porque que na verdade todo mundo falava assim: não, mas ela não é devassa, né? A devassa merecia uma outra devassa. E aí essa foi a grande brincadeira. O Sandy Facts foi isso, foi um sucesso, ficou entre... ele está aí no primeiro, no Trending Topics, quando a gente pegou no dia 1º de março. Só para o efeito de comparação, né? A gente teve 92 mil tweets em 5 dias de lançamento com relação a Sandy e 48 mil com relação a Paris Hilton. E se a gente der um Google naquela época, agora nem tanto, a gente teria 1.320.000 resultados com os termos Sandy e devassa juntos. Enfim, era um pouquinho isso que eu tinha para falar. Vocês vão ter algumas perguntinhas aí. Estou aí à disposição. Obrigado, gente.